Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas aí. É um prazer novamente estar aqui no Café com Apostas. Tive aí na quarta-feira, onde acabou que fez a lista aí, foi desgabaritada a lista de quarta, acabou que não veio nada, jogos muito difíceis, jogos com padrões completamente diferentes daquilo que a gente analisou para trabalhar e infelizmente isso acontece. Vão ter vezes que a gente vai errar, vão ter vezes que a gente vai acertar, mas o que não pode acontecer é desistir. E é isso, estamos aqui de novo, em busca daquela lista, que talvez não venha também, mas faz parte. É isso. Vamos começar aqui as análises, porque esse dia de sábado aqui tem inúmeros jogos, vários campeonatos já retornando. É muito interessante ficar de olho e vale a pena aí. Iniciando aqui pela Pokal, que a gente fala que é a Copa da Alemanha. Esses jogos aqui da Copa da Alemanha eu dei uma esmiuçada, uma olhada e jogos muito difíceis, todos com odds amassadas. Então eu já vou passar, porque eu não consegui ver nenhum cenário para over, nenhum cenário para match odds, onde os jogos estão todos com odds amassadas e onde tem odd amassada no match odds, tem odd amassada no over. Então eu já vou passar esses jogos aqui diretamente. Indo aqui para Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha, jogão Leipzig e Bayern, muito interessante esse jogo, um jogo interessante de se assistir, interessante de se trabalhar. Aqui nós temos odds de parelho, como pode se considerar um amistoso de luxo, onde as equipes ali estão em preparação na pré-temporada ainda, estão fazendo vários amistosos, e agora vamos encontrar esse jogo aí. Esse jogo eu vou deixar 100% pro live, porque aqui nós temos odds amassadas no over. Poderia ser um cenário interessante para over, porque mesmo sendo uma final, é um jogo onde os times vão querer estudar, vão querer mostrar serviço, jogadores. É um jogo mais uma de pré-temporada, uma final de pré-temporada. Mas aqui nós não temos odds para over, tá amassado. Para match odds eu poderia colocar um Lei Leipzig, mas é um começo de temporada, o Bayern se reformulando com jogadores novos, contratou vários ali, o Mané e alguns jogadores novos para entrar nesse time. Então eu vou analisar o jogo, trabalhar no live, se vier a oportunidade de trabalhar esse Lei Leipzig, com certeza. Mas passar jogo 100% para o live para se olhar, beleza? Passando aqui na Argentina, nenhum jogo interessante, ao meu ver. Jogos muito difíceis, muitos parelhos. A Argentina eu acompanho mais o River e o Boca. Então eu vou passar esses jogos aqui. Estudiantes é interessante, mas vem mal. Desde que passou na Libertadores ele não vem apresentando um bom futebol. E o Banfield está razoável ali no meio de tabela. Não consigo identificar ali um cenário interessante. Aqui na Bélgica, ainda em análise ainda, os jogos começaram agora, já é essa segunda rodada. Jogos interessantes, mas é bom se analisar ainda, estudar os times, ver o comportamento para se trabalhar. Então vou deixar passar também por conta disso. Aí vindo aqui para o Brasil, lembrando no Brasil aqui que no meio de semana tem Libertadores e Sul-Americana, fases finais aí, quarta de final. Então aqui, ó, Palmeiras e Ceará estão nas fases seguintes da Sula. O Ceará da Sula e o Palmeiras da Liberta. O Palmeiras joga na quarta contra o Atlético. O Ceará eu não lembro, estou lembrado de quem é o confronto do Ceará. Se alguém souber, pode deixar nos comentários. E aqui nós temos odds interessantes. Resta saber se o Palmeiras vai com o time titular ou não. Nesse cenário aqui, eu vou colocar um lei nessa lista. Mas esse lei só vai entrar se o Palmeiras for com o time titular. Eu acredito que sim, por ser o jogo só na quarta-feira, tem tempo de sobra para descansar, para o time ser poupado. E o Palmeiras vem bem na liderança do campeonato e não quer perder essa gordura que eles estão tendo. Então aqui eu vou colocar, coloquei lei Palmeiras, lei Ceará. Lei Ceará, odd de 3,75. Coloca aqui um parênteses aqui, Palmeiras titular. É importante, o Palmeiras está titular ali com Gustavo Gomes, com Dudu, Rony, o Everton. Esses são os jogadores principais ali que são muito importantes. Veiga, Gustavo Scarpa, jogadores que são fundamentais para o time do Palmeiras ali. Se eles tiverem titular, vale muito trabalhar esse lei no live. Agora vamos ver aqui. Goiás e Curitiba. Jogo carne de pescoço, com osso ainda. Muito difícil. Jogos assim no brasileiro são extremamente difíceis de se analisar. Jogo muito parelho, onde vai ter muita trocação. Um jogo muito igual mesmo. Times ali de desempenhos iguais, jogadores ali nível igual. É um jogo muito difícil. Então já vou passar aqui esse jogo. Pular aqui para Corinthians e Botafogo. Aqui eu já acredito que o Corinthians vai poupar nesse jogo. Mesmo assim, ganhou do Atlético no Brasileiro, perdeu para o Atlético Goianiense. Só que o Corinthians joga já na terça.
Já é diferente do Palmeiras. Ambos vão jogar no sábado, só que o Corinthians joga na terça. Tem um dia a menos de descanso. Então, com isso, é bem provável que eles vão poupar alguns jogadores aqui, talvez alguns tem vários jogadores que estão com lesão e eles não querem perder mais. Jogo decisivo contra o Flamengo, um grande confronto, uma equipe muito boa. Então, aqui o Corinthians com certeza deve poupar uma base desse time. Poderia colocar o Lei nessa lista, só que o Botafogo não vem bem. O Botafogo não vem apresentando um bom futebol. Vem muito abaixo da média, muito abaixo do que pode render. Então, esse aqui eu vou levar para o live esse jogo e verificar. Conforme a escalação sair do Corinthians, ver que é o time reserva mesmo, aí sim trabalhar esse Lei Corinthians com certeza no live. Aqui, mesmo cenário. Flamengo e Atlético Goianiense. O Flamengo conseguiu encaixar um bom futebol. Vem aqui, ó, muito interessante, ó. Ganhou do Avaí de 2-1, 3 vitórias seguidas. Perdeu para o Corinthians, mas foi um jogo que jogou com o time reserva. O Flamengo tem um time titular muito bom, mas o reserva já não está no nível. Eles estão montando, estão chegando jogadores. Está chegando ali o Pulgar, que veio da Fiorentina, Vidal, o Cebolinha. É provável que entre titular o Cebolinha e o Vidal, que ainda não encaixaram no time titular, então eles devem entrar como peças ali do time reserva. Eu não concordo com essa odd, nem um pouco, até porque o Flamengo deve poupar bastante, mas o futebol que vem apresentando, o mercado sempre vai pesar a favor do Flamengo, seja pelo fato dos últimos títulos que teve, os últimos jogos que jogaram, então o mercado começou a precificar mais o Flamengo dessa forma. Então nesse cenário aqui também é jogo para o live, não tem o que fazer, uma odd super amassada dessa, trabalhar o over é muito difícil, onde você só tem um time jogando e o outro recuado. O Atlético Goianiense precisa também do resultado, porque vem mal aqui, ó, na zona de rebaixamento e precisa correr, mas perder para o Flamengo aqui não muda muita coisa, porque é um jogo muito difícil para o Atlético Goianiense aqui, qualquer um ponto que vier ali, um 0-0, é muito importante. Então nesse cenário eu vou deixar para o live também para você analisar esse jogo, beleza? Pulando aqui para a Série B, eu vou analisar só o jogo do Brusque e do Cruzeiro. Os outros jogos são muito difíceis, muito parelho, muito igual ali, tipo um Goiás e Curitiba. Então aqui o único jogo que eu vou analisar e vou trabalhar com certeza é o do Cruzeiro. O Cruzeiro assim deu uma queda de rendimento, mas não é a queda de rendimento brusca. Vem muito bem. E aqui não tem outro cenário a não ser se buscar esse Lei Brusque. Um cenário interessante. Vem aqui a jornada do Brusque, meio de tabela, não tem nenhum, tem 5 jogos ali, uma vitória e foi lá bem atrás, em só de empates. Então aqui a odd do Cruzeiro poderia estar melhor. Então eu vou buscar esse Lei Brusque com certeza no live para se trabalhar, com certeza. É um jogo interessantíssimo de se trabalhar pela Série B ali. O Cruzeiro é o time que está acima da média, está despontando dos outros. E esses times, quando eles despontam, vale muito ficar de olho neles, porque tem grandes oportunidades de trabalho. E o Cruzeiro não está sendo diferente. Como eu falei, eu vou pular esses outros jogos aqui, porque são jogos parelhos, jogos difíceis de se analisar. Então eu vou pular, porque tem muito jogo no sábado. E já para passar aqui. Começa também a Premiership. Eu gosto de acompanhar a Premiership, é da Escócia. Principalmente ali o Rangers e o Celtic, que são os dois times principais ali. Vale muito se acompanhar. Só que conforme vocês podem ver aqui, ó, as odds do Rangers do Celtic são sempre essas aí mesmo. Como é a primeira rodada, eu ainda não vou colocar nenhum jogo na lista, mas vale muito ficar de olho nesses times. Muito interessante, mesmo esses backers em odds baixas, para quem trabalha, é muito interessante esse campeonato. Eu gosto de acompanhar muito. Aqui na MLS, muitos jogos, eu separei um jogo exclusivamente aqui para buscar o over. Esse jogo aqui é do Philadelphia Union. Philadelphia Union aqui vem bem, assim, razoavelmente na segunda ali da Conferência Leste. Ele é o líder disparado ali, ó, 42 pontos, vem apresentando excelente futebol aqui, ó, vem de 4 vitórias seguidas e um empate. Houston Dynamo razoável ali, mas não tão mal também, porque é muito padrão ali MLS. E esse jogo aqui, exclusivamente, eu vou trabalhar esse over, o jogo do Philadelphia Union e Houston Dynamo. Interessante, a MLS é um campeonato interessante. Começou talvez mais under e agora se desvirtuou e se tornou over. Eu vou colocar só Dynamo para facilitar. Aqui eu tenho que colocar ainda as odds aqui. As odds do over aqui estão interessantes. Odd de 1,80. 1,78. Muito interessantes as odds. E dá para se buscar algo com certeza no live nesse jogo. Aqui faltou colocar a odd do Brusque. Tá aqui o jogo do Brusque, faltou colocar a odd aqui.
3,50. Interessante esse lei também. E aqui na MLS ficou somente esse jogo mesmo para se trabalhar, que foi o que eu analisei e consegui buscar esse cenário interessante. Começa também a Championship de volta, os campeonatos já estão praticamente todos voltando, vale muito ressaltar, muito importante você ter um planejamento ali definido para os seus métodos, ajustar stake, ajustar o que for preciso, que é muito interessante, que assim que voltar você tenha preparado para tudo que vai acontecer. Aqui vale acompanhar, vale muito interessante, começo de campeonato, o mercado precifica muito diferente as odds e tem muitas oportunidades interessantes aqui de se buscar. Então eu vou olhar com calma esses jogos interessantes, para ver o que a gente pode trabalhar no live nesses jogos. Para o cenário pré-live ainda não consegui identificar nada, mas é isso, é trabalhar no live. Jogão aqui agora, jogo muito interessante. Aqui tem um cenário aqui, ó. O Liverpool está sem o Alisson para esse jogo, provavelmente vai ser o goleiro reserva, isso já pesa muito. E essa odd ela pode ter uma margem maior ainda de correção do que ela está agora. Então, esse cenário aqui, eu vejo o Manchester City muito mais preparado pela pré-temporada que veio fazendo nos jogos, o Haaland ali na frente, e o Liverpool perdeu o Mané e não conseguiu repor a altura do Mané, mas tem contratado ali o Darwin Núñez, ele ainda não está na altura do Mané no nível, então perdeu muito. Então ali seria o Diogo Jota, também está machucado, não vai jogar, a Alisson sem Diogo Jota joga ali. Então, esse cenário aqui eu vou buscar esse Lei Liverpool com certeza no live, pelo cenário que o City vem apresentando, as contratações, que ele pesou muito. Eu estou curioso para ver o Haaland jogar na Premier League, como vai ser. E nesse cenário aqui o Liverpool eu acredito que perdeu e não repôs a altura do nível, mas é aquilo, o Klopp sempre gostou de reformular o time. Eu acredito que agora é a hora dele estar reformulando. Darwin Núñez é novo, contratou jogadores novos, dispensando jogadores mais velhos, e é isso que tem que buscar mesmo nesse cenário para trabalhar. Eu vou buscar esse Lei Livre com certeza, um jogo interessante, 1h da tarde, muito interessante de se trabalhar mesmo, para a gente já pegar o ritmo ali da Premier League. Vai ser um jogo bem disputado, bem estudado também, que são dois treinadores muito acima da média. Klopp e Guardiola, não tem nem o que falar deles, é muito acima da média mesmo. E passando aqui, Noruega, Bodoglin que vem muito bem, conseguiu trazer ele de volta ali seu futebol novamente, o campeonato ali muito interessante. Aqui a gente vê o Bodoglin vem de 3 vitórias em 5 jogos, perdeu as 2. Assim, jogos interessantes para se trabalhar, e esse jogo do Bodo aqui não é diferente. Você vê que os confrontos diretos, o Bodo nunca perdeu para esse time. São 5 jogos, 5 vitórias do Bodo, nenhum empate, nenhuma derrota. Aqui, se for olhar para a classificação, talvez fique com o pé atrás, mas não tem um cenário antes de você buscar. Essa odd de 1,70 é muito interessante, buscar o back Bodo. Muito interessante mesmo, por mais que seja um campeonato do submundo, possa acontecer de não acertar, faz parte, assim como acontece. Mas é isso, a gente busca o cenário que o jogo nos apresentar. Se no live ele apresentar esse cenário de buscar o backboard, vamos estar dentro. Se não apresentar também, a gente fica de fora, espera a oportunidade. Se não vier, vai ter outros jogos. Tem jogos todos os dias, toda hora, e a oportunidade eu sei que vai ter. O importante é você não entrar onde você vê que a oportunidade está ruim, a leitura está ruim, e você forçar o mercado e tomar um head bobo que você poderia ter evitado, que traria um resultado diferente no seu mês. Isso é muito importante para quem quer crescer, quem quer conseguir algo no trade. Muito importante, beleza? Ficou esses jogos aí mesmo para o sábado, um sábado interessante, campeonatos voltando, já no outro já tem mais campeonatos ainda voltando. E é isso, Beck Bodo, Lei Ceará, Brusque e Liverpool e o over na MLS. Mais uma vez vale ressaltar, essa lista não é uma lista para levar a ponta, é uma lista para ajudar nas análises e trabalhar ela no live, é claro. Claro que a gente coloca ela lá na planilha para ajudar também, mas o importante é ajudar vocês na leitura de jogo e no que vocês vão buscar. Lembrando também, igual na última lista eu acertei, essa eu errei todos, essa eu posso acertar tudo, faz parte errar, assim como no trade a gente passa por bad runs, aqui a gente também está sujeito a isso. Então é importante, vale ressaltar isso. Deixe nos comentários o que vocês acharam, feedback, o que vier. Lembrando que o Netuno já está de volta aí na próxima semana, ele tirou umas férias e faz parte, todo mundo sabe que agora o campeonatos voltando, a agenda fica lotada e ele aproveitou essa folga para tirar umas férias, e isso é muito importante. Nem tudo na vida é dinheiro, isso é muito importante. Curta a família,
faça o trade quando der. Se não der para fazer, tem jogo amanhã, tem jogo domingo, tem jogo na segunda, tem jogo na terça e por assim vai. Grandes jogos interessantes. E é isso, busquem de acordo com o método de vocês, com aquilo que vocês vão buscar no campeonato. Estudem os times também, é muito importante. Já entrar no jogo já sabendo o que vai fazer. Se entrou, já tem que saber qual motivo vai sair e vice-versa. Isso é muito importante. No mais, agradecer vocês aí, os feedbacks que têm deixado nos comentários. Se quiser, pode ir lá no Instagram lá, trocar uma ideia. Estou à disposição de vocês aí. Valeu, fiquem com Deus, ótimas greens e um abraço.